Pessoal, olá, sejam bem-vindos. Carol Assad já tá mandando a primeira rosa, que legal, obrigado, Carol. Agradeço muito, tá? Gente, quem tá chegando aí, ó, já vai curtindo, sobe essa live, manda presente, manda comentário, faz alguma coisa, dá um sinal de vida pra gente conseguir um número alto de pessoas aqui rapidinho. Rafa, olá, seja muito bem-vinda, boa tarde. Que bom que você tá aqui. Vamos ver quem mais que tá chegando aqui. Rosa, acho que é isso mesmo, né? Rosa Canda, olá, boa tarde. Elisângela, brindezinho para você, Elisângela, seja muito bem-vinda. Lulima, já vi que você veio aqui em outras lives, hein? Posso estar confundindo? Posso, mas acho que é. Geralmente eu faço lives aos domingos, geralmente na parte da tarde. Elisângela, obrigado pela rosa, Elisângela. Agradeço, que gentil. Monique, Carol Assad mandando mais presente. Carla, obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Hoje a gente vai falar de uma coisa aqui, gente, muito importante no relacionamento, tá? Carla, obrigado, que gentil, gente, brindezinho pra Carla aqui que tá mandando várias rosas, agradeço, Carla. A gente vai falar hoje, gente, de 3 coisas que você tem que tomar cuidado dentro de relacionamento, obviamente é a nossa área, para vocês conseguirem ter um relacionamento saudável. E Laís, obrigado pela rosa, Laís, você é uma pessoa fantástica, agradeço o carinho, tá? Gente, enquanto isso, vai curtindo, tá? Vai ter perguntas e respostas depois, mas primeiro, como sempre, a gente vai aqui no nosso tema principal, que é o tema da live. E hoje a gente vai falar dessas 3 coisas que você não pode ter, porque se você tiver, vai prejudicar o relacionamento. E de onde que eu tiro essas coisas, gente? Das consultas. Eu atendo clientes aqui todo santo dia. Lulima, obrigado pelo chocolate, agradeço. Então, gente, dentro dessas consultas, o meu sistema, ele me dá no final de semana quais foram os maiores procuras, quais foram os motivos que as pessoas mais procuraram para agendar a consulta. E essas 3 coisas, nessa semana, foram as maiores causadoras de consulta, tá? Então é uma coisa que você tem que prestar atenção porque isso é algo prático, é uma coisa real, tá dentro do consultório todo dia e pode estar acontecendo com você. Chegamos em 300 pessoas na live, que show de bola! Se todo mundo curtir, a gente sobe essa live para mais pessoas, tá, gente? Curte bastante. Pensa assim, você quer um relacionamento amoroso que seja recíproco, né? Você quer um relacionamento amoroso que seja um relacionamento de doação mútua. Ou seja, a gente começa por aqui. A gente começa sendo recíproco com todas as pessoas. E hoje a gente vai ser recíproco uns com os outros aqui, tá bom? Eu vou dar conteúdo, vocês dão curtidas, vocês compartilham, vocês participam e a gente consegue uma coisa bem gostosa pra gente, tá? 350 pessoas, show de bola. Vamos lá, gente. Primeira coisa que vocês devem evitar dentro de um relacionamento amoroso, tá? Desespero. E isso vem desde o princípio. O desespero, ele faz mal, mas não é só para quem está num relacionamento, é para quem está conhecendo também. O desespero faz com que você acabe se mostrando antes de ter ali um porquê se mostrar, antes da pessoa estar preparada para o sentimento que você tem. Então, algumas pessoas, eu aposto que tem gente aqui com isso, que já passou por uma situação onde demonstrou o sentimento e a outra pessoa se afastou. Quem aqui já passou por isso? Falem abertamente. Levanta a mão aí quem já passou por isso, já demonstrou sentimento e o outro se afastou. Vamos ver. Suzana, já, olha só, que tanto de gente. E, gente, isso é muito foda. É complicadíssimo. Anne, obrigado, Anne. Anne sempre mandando presentes aqui, agradeço, tá? De coração. Gente, isso é complicado porque quando a gente está conhecendo alguém, a gente precisa entender que amor, sentimento, desejo, qualquer coisa que a gente está sentindo, isso só faz sentido para quem sente. Isso só faz sentido para quem também tem aquele sentimento igual. E não é só com amor, não, porque tem gente que fala que amor é complicado. Não, com qualquer coisa, amizade também. Princesa alguma coisa, obrigado. Princesa Xena, obrigado pelo presente. Então, com amizade também, quando a gente demonstra algo que o outro não sente, gente, é difícil tolerar isso. E se a gente começar a forçar uma empatia para perceber, a gente vai notar que é complicado. Imagina só você numa situação em que você começou a sair com uma pessoa. É uma pessoa legal, uma pessoa muito incrível para você, é uma pessoa que produz muitas coisas boas na própria vida, uma pessoa que está crescendo. Só que você ainda não tem sentimento. E essa pessoa começa a demonstrar muito sentimento por você. Ela começa a mandar carta, ela fala que te ama, ela fala que te adora, ela manda mensagem o dia inteiro. Como é que você acha que você vai se sentir? Você acha que você vai gostar? Ou será que você vai ficar acuada ou pensando que essa pessoa é desesperada, uma louca, uma pessoa carente que está se apegando à primeira coisa que encontra? Fica foda. Aqui, ó, o Thiago já está falando, eu pulo fora. E talvez essa pessoa tenha um sentimento genuíno por você.
talvez ela não é paranoica, talvez ela só é uma pessoa que demonstra que ela não sabe o que deveria esperar. Mas o que gera na gente é uma percepção de fuga, a gente tem que correr, porque a gente não tem o sentimento que a pessoa está demonstrando. É a mesma coisa para amizade, é a mesma coisa para amor, é a mesma coisa para relacionamento profissional, onde uma pessoa talvez simula uma parceria com você que não tem dentro da empresa. Então a gente vai notar que o sentimento, seja ele qual for, ele só é tolerável para quem sente também. Então, eu só vou demonstrar amor para quem me ama. Eu só vou demonstrar carinho para quem tem carinho por mim. Eu só vou me dar por inteiro para essa pessoa se essa pessoa também se dá para mim. Então, eu preciso conseguir dosar aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou sentindo na pessoa antes de fazer por ela aquilo que eu penso. Isso não significa que você tem que esperar a partir do outro. Isso significa que você tem que esperar o outro estar preparado para o sentimento que você vai demonstrar. Vocês conseguem entender, gente? Ou tá complicado? Se tiver complicado, fala aí que eu explico melhor, tá? Deixa eu ver umas mensagens aqui enquanto isso. Eu estou com uma pessoa que não larga, não sabe o que é. Complicadíssimo, hein? Faz essa pergunta aí na hora que eu abrir a live para perguntas que a gente vai debater, tá bom? Acabei de ficar livre de uma paranoica, Daniel. Que bom, Daniel. Se estava te fazendo mal, é isso aí mesmo. Mensagem da Carol Assad. Ele começou a falar de um possível namoro e tudo mais. Aí, falando de sentimento, ele sumiu. Olha só. Talvez não era a hora, né? Então, o problema, gente, é que, às vezes, a gente acaba até deduzindo errado. Então, talvez a pessoa fala de uma forma totalmente genuína, a pessoa realmente está gostando. Só que na hora que a gente ouve, a gente pensa, pessoa carente, olha lá, já está demonstrando sentimento. Já é uma pessoa emocionada, que está demonstrando antes de ter um contexto. E é foda, porque sim, a gente precisa fingir. Tem gente que fala assim, mas é um absurdo eu não poder demonstrar o que eu sou de verdade. É um absurdo eu não poder me expor da forma que eu sou, eu não poder demonstrar os meus sentimentos. Só que, gente, o mundo não é um mar de rosas, o mundo ele é assim, o mundo ele envolve, sim, mentira, o mundo envolve adaptação. E para eu conseguir me enquadrar num sentimento, num contexto sentimental, eu vou ter que me adaptar, muitas vezes, esperando o momento certo para falar aquilo que eu sinto. Então a gente precisa ter um pezinho no freio, conseguir ir com calma. Monique, é difícil entender esses homens. Não, Monique, é fácil. Na verdade, isso tudo que eu estou falando para vocês não é dos homens, não. É da mente humana, é do ser humano, é dos homens e das mulheres. Independente de gosto sexual ou de como que a pessoa se identifica. Stephanie, obrigado, Stephanie, pela rosa, agradeço. Que gentil da sua parte. Dedicação demais no início, isso. E aí entra uma coisa, gente, que eu chamo de largada média, que é super importante. Aqui eu quero que vocês identifiquem também, se vocês já perceberam isso no relacionamento ou não. Presta atenção. Você vai sair com um cara ou com uma mulher, e essa pessoa que você está saindo começa a falar um monte de coisas incríveis que ela fez. A pessoa viajou o mundo, a pessoa trabalha com coisas magníficas, compra coisas legais, só que passa um tempo e você percebe que parece que você já conhece a pessoa totalmente, que não tem segredo nenhum. Já teve essa impressão? Sim ou não? Vamos ver. Deixa eu ver quem que tá mandando presente aqui. Ludmila Simone, obrigado. Cleo Ribeiro, Miclebre, alguma coisa assim, obrigado. Lu Lima também, obrigado, agradeço. Olha só, muita gente já passou por isso. Fernanda, obrigado pelo presente. Rosa Lima também, agradeço. Então, gente, o que acontece? Geralmente, a gente começa um relacionamento, a gente vai sair com uma pessoa e a gente tem aquela ideia de que a gente tem que impressionar, né? A gente acha que a gente tem que ser incrível para essa pessoa querer estar com a gente. E aí a gente se mostra por inteiro. Só que, na verdade, a gente não tem que ir para o primeiro encontro com essa visão. Primeiro encontro, eu vou com a visão de avaliar. Eu vou avaliar para ver se essa pessoa se enquadra nos meus conceitos, para ver se essa pessoa é o que eu preciso, e não necessariamente para me vender. Logo, eu deveria ter uma largada média, ou seja, eu não vou nem esconder quem eu sou e nem contar tudo. Eu vou largar medianamente, como se eu quisesse ser agradável, mas não quisesse impressionar o outro. Então fica uma coisa muito melhor. Porque você imagina, você vai conhecer um cara, aí você fala que você tem curso disso, daquilo, que você é formado, que você trabalha com uma coisa incrível, das viagens que você fez. O que você vai contar nos próximos encontros? Se no primeiro encontro você conta tudo, depois você vai ser uma pessoa tediante. Vai ser chato ficar com você. Então é muito importante você conseguir se doar devagar, você conseguir mostrar aos poucos, para a pessoa até ter um pouquinho de mistério da sua parte, isso é muito legal. Vivi, falando que não acredita que achou uma live minha, achou, que bom. Fico feliz que você esteja aqui, que você esteja gostando, tá? E, gente, entrem no grupo gratuito de WhatsApp da My Mentor, tá? Lá eu aviso das lives. Então, assim, eu não tenho dias certos para fazer live. Eu não gosto muito de agendar, não. Mas sempre que vai ter live, eu aviso por lá.
Vanessa, obrigado. Princesa, obrigado também, agradeço os presentes. Gente, vocês são incríveis. Rita, obrigado, Rita, pelo chocolate. E, gente, quem quiser mandar presente, manda, vai ser um prazer enorme receber. Mas se você não quer mandar presente, se você não está podendo gastar ou qualquer coisa, curte porque é de graça, enche de curtida, isso ajuda demais. Parabéns pelos seus vídeos, adoro. Obrigado, Pietra, agradeço muito o carinho, tá? Então, gente, esse é o primeiro ponto, tá? Desespero. Desespero em relacionamento não funciona. Não funciona porque a gente precisa equilibrar a balança. Agora, outra coisa que prejudica relacionamento demais é o medo de perder. E é uma outra coisa que eu atendo muitos casos assim. E aí, o que a gente vai ver? Que se por um lado o desespero faz eu passar uma ideia de carência, o medo de perder faz com que eu tolere tudo que o outro me dá. Então, ao invés de parecer a pessoa que vai atrás, eu pareço aquela pessoa que não vou embora em hipótese alguma. E isso é muito danoso. Vanessa, obrigado pelo presente estalinho. Agradeço. Gente, tem alguma de vocês em uma situação desse jeito que está no relacionamento com uma coisa que não é legal, que não é boa e não consegue terminar? Homem ou mulher? Alguma pessoa assim? Vamos ver o que vocês falam. Lari, sua vibração é contagiante. Que bom que você gosta. Fico feliz, agradeço o elogio, tá? Olha só, já tem. Gente, isso acontece demais. Essa semana foi uma semana lotada disso. Um monte de clientes minhas, homens e mulheres, em relacionamentos, acontecendo uma coisa que é um absurdo e a pessoa não consegue sair. Elane, obrigado pela rosa. É rosa? Isso, rosa. Agradeço. Tema da live. Bia, tema da live são coisas que você deve evitar no relacionamento, tá bom? Obrigado, Juliana, pelo chocolate. Acho que é café. Obrigado, Marina. Marinalva, agradeço. Então, gente, medo de perder, ele estraga qualquer relacionamento. Estraga, destrói. Juliana, obrigado pela rosa. Rachel, caramba, que nome diferente. Obrigado. Então, a gente vai perceber que se eu tenho medo de perder, eu tolero qualquer coisa. Se eu tenho medo de uma pessoa sair da minha vida, então o meu objetivo é que ela fique na minha vida. Então, nesses casos, o que vai acontecer é que eu vou tolerar atitudes ruins para que ela fique na minha vida. É o objetivo, entendeu? Então, o objetivo não pode ser uma pessoa na minha vida. O objetivo tem que ser uma pessoa sendo para mim aquilo que eu considero importante para a minha vida. Então, a pessoa tem que atender os meus parâmetros. A gente tem que ser exigente, a gente tem que ter um nível alto de exigência do que o outro vai oferecer para nós, porque senão não vale a pena. Então a gente acaba, igual o Carlos está falando aqui, ó, a gente acaba submisso. Exatamente, isso mesmo. Deixa eu ver se tem outras mensagens antes de prosseguir. Alguns elogios, obrigado, vocês são incríveis. Aqui a Ir Freitas, parece, já tive. Era dependente emocional de um narcisista, terrível ser dependente emocional. Hugo, a live sobre Homem Alfa você vai colocar no YouTube? Nossa, eu acho que já até tá, viu? Porque já tem um tempo que eu fiz essa live, se não me engano. Jess, obrigado pela rosa, agradeço. Então, gente, vamos pensar assim, ó. Imagina um soldado indo para a guerra. Imagina que esse soldado ele vai para a guerra num outro país e ele sabe que ele pode morrer. Ele tem a missão, ele sabe que é perigoso, ele tem que cumprir a missão. Aí a gente tem dois soldados, tá? O primeiro deles, ele quer cumprir a missão, só que ele tem medo de morrer. E o segundo deles, ele quer cumprir a missão, mas ele sabe do risco de morrer e tá tudo bem, ele só vai se proteger. Então o primeiro soldado que tem medo de morrer, ele vai ficar se protegendo o tempo todo, ele vai deixar de progredir, ele vai deixar de avançar, ele vai ficar escondido e ele não vai cumprir a missão dele. Agora, o segundo soldado que sabe do risco, ele assume o risco, vai com cuidado, mas ele vai. Então a chance dele conseguir cumprir é maior. É a mesma coisa dentro de relacionamento. Gente, se você tem um relacionamento, você tem que estar disposta a perder. Ou seja, entrar em relacionamento amoroso é correr risco de ser traído, é correr risco de ser abandonado, é correr risco de uma pessoa te sacanear, é correr risco de não dar certo, é correr risco de terminar. É risco. Relacionamento implica isso, é igual investimento, é a mesma coisa de você abrir uma empresa e achar que não tem possibilidade nenhuma dela falir. Existe a possibilidade de eu comprar um carro e bater, existe a possibilidade de ter um relacionamento, já ia falar comprar. Existe a possibilidade de ter um relacionamento e ele não dá certo. Então, nesse caso, eu preciso perder o medo de perder. No momento que eu entendo isso, então a minha mente, ela para de focar no relacionamento e começa a focar no que eu quero. Gente, isso é incrível. Na hora que eu começo a focar no que eu quero, eu entendo, eu quero uma pessoa que me respeite, eu quero uma pessoa que seja fiel, eu quero uma pessoa desse e daquele jeito. Então, quem está comigo tem que se enquadrar, caramba, senão eu vou terminar.
Aí fica fácil, porque você se posiciona. Então tem uma coisa ruim acontecendo, você fala para a pessoa, olha, eu respeito a sua decisão, eu respeito que você esteja fazendo isso, eu entendo que você queira continuar fazendo isso, mas se você continuar, para mim não serve. Entendo, respeito, mas vou me afastar. Ou seja, liberdade. Eu sou livre para ir. Agora, eu estou dando a liberdade do outro também decidir se ele quer mudar e ficar comigo ou se ele não vai mudar e ficar sem mim. Então isso é justo. Só que eu me imponho, eu coloco ali uma força de poder para que a pessoa perceba que para estar comigo tem um preço. Entende? É a mesma coisa de qualquer coisa que você vai comprar. Você quer comprar uma coisa na internet, você não paga? Se você não quiser pagar o preço, você não compra. Mesma coisa de relacionamento. A pessoa tem que pagar o seu preço emocional, o seu preço de fidelidade, tudo aquilo que você exige, porque senão não vale a pena. Gente, e é foda, tem muita gente aceitando menos, tá? E às vezes a gente vai perceber a pessoa só aceita menos porque ela tem medo de ficar sozinha, tem medo de jogar fora um relacionamento de 8 anos. Só que qual é o sentido de manter um relacionamento de 8, 20, 30 anos se a pessoa já não é para você o que você precisa? Se a pessoa não contribui, se a pessoa não é fiel, não é melhor perder? Entende? Então a gente tem que ter essa visão. Porque às vezes, mensagem aqui da quem que é? Suzenita. Porque às vezes a gente entende, mas parece que tem recaída. Isso é normal. Gente, o que eu estou falando para vocês aqui, vocês podem ver que está todo mundo concordando. Porque racionalmente faz sentido. Só que na hora que você estiver dentro de um relacionamento que você for colocar em prática, vai ser difícil, lógico. O seu emocional vai gritar. Então o seu racional fala, olha, faz um posicionamento porque assim não dá. O seu emocional fala, caramba, mas e se eu perder? Entende? Então aí tem um trabalho, eu tenho que fortalecer meu emocional. Gente, emocional é igual academia, é igual músculo. Não adianta eu querer pegar um peso e achar que eu vou aguentar sem ter treinado. Não adianta eu querer lidar com a perda de um relacionamento, com uma traição, sem ter treinado o meu emocional. Silvana, obrigado pelo presente. Então eu preciso treinar. Como? Acompanhamento, mentoria, terapia, foco, para você conseguir fazer isso. Então você precisa começar a fazer a sua academia mental. Gente, isso é uma coisa que a gente faz aqui o tempo todo na My Mentor, tá? Tem pessoas que elas me procuram com problemas, outras sem problema nenhum, a pessoa só quer se fortalecer. Eu tenho clientes que elas estão comigo desde quando eu comecei, já vai para 3 anos e a pessoa fala para mim, Hugo, não tem problema, não tem nada para resolver, mas eu quero, eu quero ficar mais forte, isso é muito legal. Juliana, obrigado pela rosa. Vanessa, Silvana, agradeço. Gente, vocês são incríveis, mandando esse monte de presente aqui. E as curtidinhas estão subindo também, hein? Show de bola. Quem está curtindo aí merece um relacionamento muito recíproco, porque vocês estão sendo recíprocas aqui. Tereza, obrigado pela rosa. Gente, isso é uma coisa legal, né? Porque a gente começa a ver que algumas pessoas, elas cobram coisas que não fazem. Tem gente que fala assim, eu quero um relacionamento recíproco. Eu tô namorando, a pessoa que eu namoro não faz por mim o que eu faço por ela. Só que a pessoa tá, por exemplo, aqui na live e não tá curtindo. Tá aqui recebendo conteúdo e não tá devolvendo. Então a gente vê que às vezes o ser humano age assim mesmo, mas se force a ser uma pessoa recíproca, isso é muito legal. Mensagem da Lu. Sim, hoje faço tratamento. Já para não ter recaída. Que legal. Isso é muito bom. Parabéns, tá? Hugo, a gente tem que se posicionar desde o início, quando estamos ficando? Cleane, sim. A gente vai se posicionar sempre que o outro fizer alguma coisa que ameace os nossos valores e os nossos princípios. Então, desde o início, se a pessoa fez uma coisa que não condiz com o que você quer, se posiciona, tá bom? Só que, obviamente, o nível do seu posicionamento, o nível de impacto do seu posicionamento vai ser diferente dada a gravidade do que a pessoa fez. Então, você vai regular, tá? O posicionamento não é sempre igual. Ele se adapta ao que a pessoa fez ou ao que está acontecendo ou àquilo que a pessoa precisa fazer. Vitória, obrigado pela rosa. Michele, obrigado. Que gentil, Lilian também mandou. Obrigado, tá, gente? Adriana, vocês são incríveis, gente. Kelly Dias, olha só, mandando a primeira rosa. Obrigado, Kelly. Como fazer para esquecer uma pessoa que já saiu da sua vida, seguindo em frente, se fortalecendo, tendo uma vida? Gente, a única dificuldade que a gente tem para seguir em frente é porque a gente às vezes não tem uma vida. Silvana e Bruna, obrigado. Então, se eu estou namorando uma pessoa e eu só faço o que a pessoa gosta, eu só vivo a vida da pessoa, o meu foco é no relacionamento, quando o relacionamento acaba, eu não tenho a minha vida. Então eu tenho que conseguir construir tudo de novo. É por isso que é difícil. Mas se eu crio a minha vida sempre, se eu continuo focando em mim e o relacionamento acaba, é uma coisa que saiu, não é a minha vida. Entende? Então é muito mais fácil. Mas envolve também quebra do romantismo e força emocional. Mara, como faço para ter uma consulta com você? Mara, pode mandar uma mensagem no direct do aplicativo vizinho, tá? É o @HugoCostaPSI, @HugoCostaPSI no direct. Ou então, você clica aqui no link da bio, no meu site, My Mentor, mymentorpsi.com.br.
E aí lá você vai, entra em contato e agenda o seu horário, tá bom? Vai ser um prazer enorme te atender e todas as consultas são online, então você pode estar em qualquer lugar do mundo que dá para te atender. Ingrid, mandando presente, obrigado Ingrid. Ingrid tem uma consulta hoje, hein? Acho que é você mesmo, né Ingrid? Tô lembrando o seu nome aqui, que legal, minha cliente. Gente, então vamos lá. Terceiro ponto que você tem que focar e que você não pode aceitar dentro de um relacionamento. Tá, Felipe? Brigadão pela rosa, agradeço. Incapacidade de ser feliz sozinho. Gente, isso é um outro ponto que você tem que trabalhar. Você tem que ter a capacidade de ser feliz sozinho, sozinha, porque senão você vai depender do outro. Então, no momento que eu percebo que se eu estiver solteiro, eu não vou conseguir ficar bem, se eu estiver solteiro eu não consigo progredir, eu não consigo me sentir completo, caramba, então eu vou precisar do outro. Denise e Fátima, obrigado, gente, agradeço. Então, se eu não consigo produzir a minha própria felicidade, o meu próprio bem-estar, olha só, Ingrid mandando um panda de óculos, agradeço. Gente, se eu não conseguir produzir minha própria felicidade, eu não vou conseguir ficar sem relacionamento, não. E por causa de não conseguir, eu vou aceitar aquele relacionamento que é inferior. Regina, obrigado pelo café, agradeço. Clarice, Sonete, gente, que tanto de presente é esse? Vocês estão demais hoje, véio. Nossa Senhora. Agradeço, tá? Então, gente, eu preciso produzir a minha felicidade, a minha independência. Eu tenho que conseguir chegar em um ponto que eu não precise de relacionamento, que eu consiga ver a minha vida no futuro feliz mesmo sem relacionamento. E até uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Imagina o seguinte, hoje, nós estamos em 2022, imagina daqui a 10 anos, 2032. Quem consegue chegar em 2032 com evolução, progredindo, obviamente, mas sem relacionamento e consegue se ver feliz? Imagina você, 2032, progrediu, mas não está com relacionamento nenhum. Você consegue ser feliz? Fala aí se você acha que consegue ser feliz ou não. Felipe, obrigado. Agradeço pela rosa. Que gentil. Vamos ver aqui o que vocês me falam, se vocês conseguem ficar felizes ou não. Carol falou que consegue. Isso aí, Carol. Vamos ver. Comentem aí, gente. Sim, com certeza. Acho que sim. Não. A Suzanita. Nem... Tem gente respondendo até nem. Deve ser mineira. Com certeza, sim, show de bola. Gente, a gente vai perceber que quando a gente acha que a gente não consegue ser feliz sozinho, na maioria das vezes existe romantismo, que é aquela crença de que eu só sou feliz quando eu alcanço o amor. Eu só sou feliz quando eu tenho um relacionamento, quando eu tô casado, quando eu tô casada. E aí eu acabo tolerando um monte de merda para conseguir estar casado. E aí o curioso é que você vai ter alguém e não vai ser feliz. Muito louco esse negócio, gente. Cleo, obrigado pela rosa. Cleo, agradeço, tá? Muito gentil da sua parte. Então é bom a gente se avaliar. Eu preciso conseguir olhar para dentro de mim com uma sinceridade implacável para descobrir o que em mim é bom, o que não presta, o que eu tenho que melhorar, porque senão a chance de eu conseguir ser feliz é muito pequena. Vanessa, obrigado. Júnia, obrigado também, agradeço. Juliana, que gentil da parte de vocês mandarem presente. Celton, obrigado também. Gente, agora a gente vai abrir essa live a perguntas e respostas, tá? Então fiquem à vontade para fazer perguntas fora do tema, perguntem bastante, pode perguntar sobre assuntos pessoais, sobre a empresa, sobre relacionamentos, fica à vontade. Vou ficar aqui um pouquinho com vocês até acabar meu drink. Rita, obrigado pelo bolo, que gentil. Como se livrar da dependência emocional? Dependência é falta, falta está em mim, não no outro. Então, primeiro passo, descobrir o que me falta. A minha dependência vem de onde? Vem de talvez carência? Será que vem de uma crença enraizada que eu tenho na infância de que todo homem trai, toda mulher trai? Então é a primeira coisa, análise. Primeira coisa é você se analisar ou ir a um profissional para ser analisado e descobrir de onde vem sua dependência, tá bom? Ah, gente, dica, tá? Se você, porque eu tô falando isso para vocês porque já aconteceu. Se você for num profissional e o profissional falar você tem dependência emocional, você tem que ter mais resposta. Não basta de falar você tem dependência emocional. Poxa, mas de onde que vem? Entende? Então, um profissional que trata a sua dependência sem saber de onde ela veio, ele não vai tratar a sua dependência. Ele vai tratar de uma forma paliativa o seu bem-estar em relação à dependência. Então, talvez você vai conseguir ficar um pouco melhor, se sentindo melhor, mas o problema está lá. Então, um profissional, ele precisa te falar que você tem dependência quando você tem, mas é uma dependência de carinho, de afeto, de atenção, é uma dependência que veio da sua infância, você tem que ter um algo a mais, porque a dependência é só uma consequência, não é o problema em si, tá? Vamos ver. Indica algum livro para nos ajudar? Claro, meu livro. Mulheres Poderosas e o Outro Lado da Consciência. Gente,
Esse livro eu conto a história de Clara Stuart, é uma personagem que eu criei e ela percorre todo o caminho do romantismo, do nível 1 ao nível 5. E nesse caminho ela se envolve com vários homens esquisitíssimos. Caras que são narcisistas, vitimistas, pessoas que manipulam, pessoas ruins, e ela tem assim uma vida amorosa bem conturbada. Até que ela consegue quebrar o romantismo e viver um relacionamento de verdade. Então lá nesse livro eu mostro para vocês de uma forma lúdica, intuitiva, como que é o processo de quebra do romantismo. Muito legal. Para quem está começando a ver essa forma de romantismo e ver como que isso atrapalha, vocês vão adorar. Para comprar esse livro, entra no meu site, no link da bio, ou chama lá no direct do app vizinho, tá bom? Paula, como controlar a ansiedade? Paula, a ansiedade é sempre a sua não aceitação daquilo que é. Você quer uma coisa, você tem outra coisa, esse distanciamento gera ansiedade e você sofre. Então, para você controlar a ansiedade, ou você adapta o mundo para ser o que você quer, se for possível, ou você aceita o mundo do jeito que é, ou você se torna mais tolerante à ansiedade através de mentoria, por exemplo, para a gente conseguir fazer você lidar com a mesma quantidade de ansiedade sem ficar mal, ou você rompe esse vínculo. Se for um vínculo de relacionamento, por exemplo, seria terminar, entende? Então, uma dessas 4 coisas vai te ajudar. Problemas com vício, você trata? Sim. Qualquer coisa que tenha a ver com inteligência emocional e ou relacionamentos, eu trato, tá bom? São minhas especialidades. Eu até atendo outras coisas. Por exemplo, eu já atendi crianças, já atendi idosos, com situações que são totalmente diferentes da minha especialidade, mas falando de especialidade mesmo, inteligência emocional e relacionamento. Pedido de namoro no primeiro encontro? Nossa, primeiro encontro? Maiara, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Dani, obrigado pela rosa, tá? Mas não significa por si só que seja uma coisa ruim, porque talvez, sei lá, vocês já conversaram por mensagem durante um mês, você já tem contexto emocional, já sabe que gosta um do outro, já sabe dos defeitos, então nesse caso tudo bem, mas você tem que ver se tem isso. Então, um pedido de namoro sem contexto emocional é um pouco estranho. Pode ser uma pessoa insegura. Pode não ser também. Então, cabe uma avaliação, tá bom? É só um sinal de alerta. Vamos ver aqui. Como restabelecer comunicação no relacionamento? Elane, tem que avaliar também. Sabe por quê? Porque às vezes o problema não é falha de comunicação. Em alguns casos que eu atendi, o problema era justamente o contrário, era a comunicação exagerada. Então, um relacionamento onde as pessoas queriam conversar para tudo, queriam discutir tudo e já estava saturado. Nesse caso, a gente não precisa comunicar mais, a gente precisa comunicar menos. Então, tem que descobrir primeiro se esse de fato é o problema do seu relacionamento, tá? Como lidar com pessoas narcisistas? Tirem da cabeça a ideia de narcisista, tá, gente? Isso está totalmente mal explicado na internet, a gente só vê vídeo falando mal de narcisista na internet e não é assim. Tem muitas coisas que são descritas na internet que não é do narcisista, é da pessoa burra mesmo, é da pessoa sem evolução de consciência. Então a gente vai perceber que não é o problema o narcisista, o problema é a pessoa que não sabe se relacionar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou narcisista. Então eu consigo ter um relacionamento amoroso, tranquilo, onde eu foco em fazer a minha namorada evoluir, o relacionamento é prazeroso, é muito gostoso e não tem problema nenhum desses que as pessoas falam na internet, tá? Então, o narcisismo em si não é problema. Obrigado pelos presentes, gente. Vamos ver aqui. Dica para alcançar a solitude. Tamires, ficar sozinha. É prática. Fica sozinha, curte a sua companhia, sente o que você sente a sua dor quando você está sozinha e vai chegar a um ponto que não vai doer mais. Mas sempre levando em consideração que você está fazendo isso porque você quer para evoluir e não porque você não tem opções. Porque essa é a diferença. Uma delas te fortalece, a outra te traumatiza. Como aprender a não se decepcionar e não quebrar a cara? Quebrando o romantismo, Larissa. Se você quebra o romantismo, que é o que eu falo no meu livro, Mulheres Poderosas e o Outro Lado da Consciência, se você quebra o romantismo, você não vai esperar tanto das pessoas, você vai entender o mundo do jeito que ele é e você vai entender que isso pode acontecer. Então, decepção é normal. Por exemplo, recentemente, eu e a Rafa, nós trocamos de carro. Poxa, mas podem roubar o carro, e se roubar eu vou ficar mal por causa disso, eu vou estragar minha vida, eu vou parar de trabalhar, entende? Se a gente terminar um relacionamento, eu vou, de novo, estragar minha vida, parar de fazer minhas coisas? Não. Decepção faz parte da vida, eu preciso me acostumar com isso e eu consigo quebrando o romantismo. Nielson, mano, como fazer para esquecer uma garota que não sabe o que quer e tá claro e óbvio que ela não quer nada? Primeira coisa, tirar da sua vida. Porque se você está falando que ela não sabe o que quer, provavelmente você ainda está tentando, né? Então se afasta, tira da sua vida, considera que acabou, dá um tempo para você se curar e foca em você. Foca em você, na sua evolução, na sua felicidade, que isso começa a melhorar. Onde comprar o livro? No meu site,
mymentorpsi.com.br, tá o link aqui na bio, ou então lá no direct do aplicativo vizinho, do Insta, tá? Chama lá no meu direct, Hugo Costa PSI. Qual o valor? O livro tá R$ 59,90. Vivi um casamento onde aceitei muitos anos ser traída. Terminei, mas acho difícil envolver de novo. Provavelmente por causa de uma crença enraizada, Bruna. Então a gente tem que quebrar isso aí. Como esquecer alguém que não sabe o que quer? Mesma coisa, tira da sua vida, tá? Tira da sua vida o quanto antes, foca em você. Como demonstrar interesse sem falar de sentimentos para a pessoa, sendo uma pessoa interessada? Então, por exemplo, eu tenho interesse por uísque. O que eu faço? Eu compro uma garrafa e eu degusto. Então isso já mostra o meu interesse. Às vezes a pessoa vem na minha live e vê que eu estou tomando uísque, então a pessoa sabe que eu gosto. Já está vendo o interesse, eu não preciso falar. É a mesma coisa quando você está com alguém. Se você gosta de estar com a pessoa, esteja com a pessoa. Seja gentil com a pessoa, goste de estar com ela no sentido prático, a pessoa vai perceber. Às vezes a gente só acha que a pessoa não está percebendo, mas ser humano, a gente é muito inteligente, a gente é sensível a sentimentos, então a pessoa sabe que você está interessada se você agir de uma forma que combine com aquilo que você sente, tá bom? O que não pode é você ficar evitando demonstrar e achar que a pessoa vai perceber. Jô, depois de me frustrar tanto, tô só e não consigo mais me envolver com ninguém. Vem se consultar, tá? A Dani tá perguntando de onde eu sou. Sou de Minas, Barão de Cocais, mas eu atendo online, tá, gente? Atualmente a gente está em 5 continentes, a gente tem clientes em 7 países, então manda mensagem e agenda o seu horário. Não sou de sair muito, não tenho muitos amigos. Gosto de uma pessoa e não tenho coragem de chamar ele. Então fudeu, hein, Leandro? Eleonara. Complicou. Porque você não tá tendo nada que condiz com o encontro. Então você precisa ter isso. Você precisa se adaptar. Você precisa pelo menos jogar uma isca para que essa pessoa perceba que você tá afim. Tem que ter uma proximidade. Uma mulher poderosa, ela não tem medo de mostrar o que ela sente. Ela só não vai ficar rastejando por um cara ou aceitando o que não deve. Mas ela mostra o sentimento. Isso é normal e isso é bom demais, tá? Felipe, minha namorada tem um amigo do Badu, acho que é isso mesmo, né? Eles conversam no WhatsApp de boa. Devo preocupar? Simplesmente por isso não. Se você entende, Felipe, que um amigo para ela é normal, se você aceita, tudo bem. Mas desde que ela também aceite você ter um amigo. Então você começa a perceber que é preocupante quando a pessoa quer que você aceite uma coisa que ela não aceita. Tipo, vamos supor que você começa a ter uma amiga, aí ela não aceita. Caramba, mas por quê? Se ela sabe que não tem nada demais, por que ela não aceita você também? Entende? Então você tem que ver coerências. Ver se a pessoa tolera isso também, ver se a pessoa está sendo diferente com você, ver se ela te dá o que você precisa para você fazer a sua análise se vale a pena ou não. Não consigo amar ninguém. Por que isso? Não dá para saber, Ayrton. A gente tem que te analisar, tá? Depende muito, pode ser trauma, pode simplesmente ser que você vê o amor de uma forma diferente, talvez você ache que não amou, mas amou. Por exemplo, talvez você ache que amor é explosivo. Aí você busca paixão. Você não tem paixão, você acha que não ama, quando na verdade você está amando. Entendeu? Complicadíssimo. Felipe, obrigado pelas muitas rosas, 25 rosas, agradeço. Que tipo de pessoa evitar? Pessoas que não são para você o que você precisa. Ponto. Ah, é narcisista? É evitar a pessoa que é traumatizada, pessoa carente? Não, gente. Evita a pessoa que não é o que você precisa. Somente isso. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai ficar tentando descobrir se a pessoa é narcisista, se ela é carente, se ela é insegura. Aí você vai para a internet. Aí você vai ver vários vídeos ruins ensinando a você identificar uma pessoa de tal jeito. Aí você vai achar que a pessoa é. E talvez não é. Aí você termina com uma pessoa que pode ser boa para você. Entendeu? Isso é deteriorante demais. Só para vocês terem ideia, gente, eu estudo relacionamentos há 9 anos. E mesmo assim, se eu conversar com uma pessoa, pode ser que eu não consiga identificar totalmente com clareza se ela é carente ou não. Então eu preciso estar no consultório, fazer testes com a pessoa para saber se ela é carente, se ela é narcisista, se ela não é. Agora você imagina uma pessoa que só viu um vídeo na internet identificando alguém. Ela vai achar que conseguiu, só que ela vai ser injusta com essa pessoa e com ela mesma. Então a única coisa que eu tenho que avaliar numa pessoa é: essa pessoa é para mim o que eu preciso ou não é? Se não é, foda-se o que ela é. Se ela tem talvez trauma, se ela tem dependências, não importa. Se não é bom pra mim, eu tiro da minha vida. Se é bom pra mim, de novo, foda-se o que ela é. Talvez ela é insegura, mas ela é pra mim o que eu preciso. Então tá ótimo, entendeu? Como saber que quebrei o romantismo em mim? Cris não. Eri Almeida, alguma coisa assim. Romantismo, você vai saber que você quebrou quando você consegue entender que as pessoas são livres, que elas não são suas, que um relacionamento amoroso pode acabar e tá tudo bem. Quando você entende que uma pessoa te decepcionou e você entende que não era obrigação dela não te decepcionar, que isso faz parte da vida, que é uma consequência de você se relacionar e você aceita e você não tenta mudar o mundo por causa disso.
Você vê o mundo feio, você vê que o amor não é tão bonito igual nos filmes, mas você entende, você aceita, você respeita e simplesmente seleciona aquela pessoa que é boa, entendendo que todas as outras continuarão sendo o que elas são. É por isso, por exemplo, gente, que eu nunca aceito convite para debate. Já teve um monte de gente, por exemplo, da Red Pill, falando: Hugo, vamos fazer uma live de debate. Não faço em hipótese alguma. Sabe por que que não? Porque se eu faço um debate com alguém, eu tenho uma convicção, a pessoa tem outra. Eu vou apresentar o meu argumento, a pessoa apresenta os delas. Alguém vai vencer. Aquele que venceu não muda de convicção. A pessoa continua acreditando no que já acreditava. E eu no meu e a pessoa no dela. E no final das contas, simplesmente é um show. Para quem está assistindo, não resolve nada. Então eu preciso entender que existem pessoas diferentes de mim, existem pessoas com visões superiores, inferiores, pessoas que não sabem amar, pessoas que sacaneiam, e tá tudo bem. Eu só vou selecionar para mim aquelas pessoas que se enquadram com a minha vida. Isso é quebrar romantismo, é entender o mundo tal qual ele é entender o mundo com toda a sua feiura e com toda a sua beleza, escolhendo ficar na beleza, mas aceitando aquilo que é feio como feio, entendeu? Basicamente isso. Gente, bom, por hoje é só, garganta tá até ardendo aqui já. Já gravei um monte de aula, gente. Antes da live, eu tive várias consultas e depois da live tem consulta também. Então, domingo, dia corrido, só para vocês verem como que é agitado por aqui. Mas agradeço muito o apoio de vocês, tá? Um monte de presentes aí, Felipe mandando mais presente aqui. Obrigado pela companhia de domingo, pro meu drink da tarde e um ótimo dia para vocês, tá, gente? Beijo grande para vocês, espero ver vocês em uma consulta qualquer dia desses. Tchau!